A gente vai mergulhar hoje na história fascinante de uma rocha, de uma busca incansável por respostas, e do que acontece quando simplesmente juntar fatos não é o bastante para a gente encontrar a verdade. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa que desafia o senso comum sobre como a gente descobre as coisas. E se observar tudo com o máximo de cuidado, em vez de levar a uma conclusão, acabasse gerando ainda mais confusão? O centro de tudo isso é ela, a Dighton Rock. Uma rocha, gente, de 40 toneladas, que há séculos é um verdadeiro quebra-cabeça. Ela é toda coberta por marcas que até hoje ninguém conseguiu decifrar de forma definitiva. No começo, a pergunta parecia bem direta, né? As pessoas olhavam para esses desenhos na pedra, os petróglifos, e se perguntavam: ué, quem fez isso aqui? Seriam fenícios, vikings ou os povos nativos da região? O que eles queriam dizer com tudo isso? Agora, vamos viajar um pouco no tempo, lá para a era do Iluminismo, para ver como o pessoal daquela época tentou resolver esse mistério, armados com as novas ferramentas da ciência e da razão. A filosofia que guiava essa busca toda é o empirismo. A ideia central era a seguinte: se a gente observar o mundo de perto, com atenção suficiente, uma hora a gente consegue entender os segredos dele. Os fatos, e só os fatos, iriam revelar a verdade. E eles levaram isso muito a sério. Pessoas como Stephen Samwell, de Harvard, por exemplo, aplicaram um método super rigoroso. Eles iam até a rocha, observavam, desenhavam as marcas com a maior precisão que conseguiam, acreditando que esses dados, brutos, puros, continham a chave para tudo. E essa frase, olha, resume perfeitamente a mentalidade da época. Diante de um mistério, a solução parecia óbvia. Ok, a gente precisa coletar mais dados, ser mais cuidadoso, mais preciso. Então, o ponto crucial é este aqui. A expectativa era que, com desenhos e medições suficientes, uma verdade única, inquestionável, sobre a Dighton Rock iria aparecer. E pronto, mistério resolvido de uma vez por todas. Mas, e quando essa expectativa não se realiza? O que acontece quando os fatos parecem criar ainda mais perguntas em vez de dar respostas? A lógica parece perfeita, né? Quanto mais dados, mais clareza. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu com a Dighton Rock? Aconteceu exatamente o contrário. Quando mais desenhos e dados eram coletados, mais teorias malucas apareciam. A observação cuidadosa, em vez de encerrar o debate, acabou jogando mais lenha na fogueira da especulação. Especulações que iam ficando cada vez mais distantes da própria rocha. E é aqui que a gente chega numa sacada genial da historiadora Sarah Ann Carter. Ela diz o seguinte: o empirismo tem um limite. Ele para de funcionar quando a questão em jogo não é só sobre fatos, mas carrega um peso moral e político muito forte. E isso aqui ilustra a mudança de forma brilhante. A pergunta deixou de ser o que a rocha está dizendo e passou a ser o que a rocha significa para a gente. Virou uma questão de identidade, sabe? De reivindicar uma narrativa histórica para aquela região da Nova Inglaterra. Essa dinâmica de ter um monte de dados e mesmo assim não conseguir resolver um debate, talvez pareça bem familiar com discussões que a gente vê por aí hoje em dia. É só pensar em algum grande debate atual onde, apesar de ter dados de sobra, parece que nunca se chega a um consenso. O material de referência sugere que essa mesma dinâmica se repete hoje e traça um paralelo direto com o debate sobre as mudanças climáticas. Nos dois casos, o que a gente tem? De um lado, uma montanha de dados empíricos. E do outro, um debate que não acaba, e não é por falta de fatos. É porque manter esse debate aberto serve a outros propósitos. Muitas vezes, uma questão continua em debate não porque os dados não são suficientes, mas porque a própria incerteza é politicamente útil. Ela permite que diferentes grupos continuem brigando por suas próprias narrativas, por seus próprios interesses. Então, vamos voltar para a rocha em si. Depois de tantos séculos de debate, qual vai ser o futuro desse objeto tão enigmático? Atualmente, existem algumas possibilidades sendo discutidas. A rocha deveria ser devolvida ao seu lugar original, no rio? Deveria continuar protegida no museu onde ela está hoje? Ou a gente deveria usar a tecnologia mais moderna para analisar cada pedacinho dela? Aqui tem um contexto que é crucial lembrar. Quando a rocha foi movida para um museu, lá em 1963, a decisão foi baseada numa ideia ocidental de preservação. A perspectiva dos povos nativos para quem aquele lugar podia ter um significado espiritual, sagrado, bom, isso não foi levado em conta na época. E isso nos leva a uma pergunta bem provocadora.
Se a gente usar a tecnologia de ponta para escanear e analisar cada milímetro da rocha, será que não estamos só repetindo o que o Stephen Sauered fez séculos atrás, só que com ferramentas mais chiques? Será que não estamos, de novo, buscando uma resposta puramente factual para uma questão que talvez seja muito, mas muito mais complexa? No fim das contas, talvez o maior mistério da Dyson Rock não esteja nos seus desenhos. Talvez o verdadeiro enigma seja o que a nossa obsessão de séculos em decifrá-la revela sobre as nossas próprias necessidades, as nossas próprias narrativas e, claro, sobre os limites da nossa busca pelo conhecimento.